Fala traders, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre o 369, que tem dado bastante o que falar aí nos últimos dias, né? Todos têm entendido como uma nova didática e uma nova descoberta. E hoje eu quero mostrar algumas coisas para vocês de como que isso funciona e também dizer que não tem nada novo nisso, tá? Isso é bem antigo, vem de Pitágoras, vem de Tesla. Queria mostrar primeiro aqui alguns estudos que eu tenho, tá? Algum de tempos atrás, que eu já estudo isso há muito tempo. Então eu tenho aqui, ó, algumas coisas sobre GAN, tá? Então aqui, ó, o número 144, que isso daqui dá 9, 1 mais 4, 5, 1 mais 4, 9, também é 369. Eu tenho então aqui alguns estudos de GAN. GAN para mim é o cara do tempo, tá? Todos falam ICT, todo respeito ao ICT, mas então eu tenho aqui, ó, vários estudos de GAN, estudos no gráfico, ó, sempre em ciclos, sempre em números, tá? Ó, sempre baseado em 369, então 30, a gente tem 3, 18 são 9, 15 são 6. Então tem muita coisa aqui, estudos de GAN, olha, muita coisa, estudos no gráfico, os prints. E eu quero mostrar aqui, ó, algumas pesquisas pessoais. Há um tempo atrás, quem participa do meu grupo no WhatsApp, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte, é só você clicar no link e entrar no grupo. Criado em dia 17 de junho de 2025, tá? Então aqui eu tenho uma visão sobre 369, tá? E aqui eu dou continuidade, 12, 15, 18, 21, 24. Já vou explicar para vocês entenderem o que é esse 369. Aonde eu escrevi esse material voltado mais pensando numa visão mais macro, né? Mais HTF. Bem interessante também, tá? Eu tô mostrando isso daqui para mostrar que não tem nada de novo nisso, tá? Isso é bem antigo. Não sei porque vocês ficaram tão impressionados assim, apesar de ser bem legal. Então aqui, ó, eu tenho o meu modelo operacional baseado em London, Ásia London, que eu chamo de oráculo. Então aqui eu já tenho o meu jargão, né? Os horários não são aleatórios, são portas para momentos de máxima probabilidade. Então aqui eu trago a teoria de Pitágoras, onde a gente tem 3 como início, 6 como equilíbrio e 9 como conclusão, e não como fim. Então aqui eu falo um pouco sobre as macros. A gente tem as macros de 45 e as macros de 15. Macro de 45 é igual a 9, macro de 15 é igual a 6. Aqui temos alguns horários chaves, tá? Ou seja, não necessariamente precisamos operar dentro das macros, mas enfim. E todos esses horários que tem o cifrão são horários que terminam em 3, 6, 9. E eu também uso 7, tá? Ou seja, eu vou além um pouco. Também coloco 7, porque o 7 para mim é uma numerologia importante. E o que eu espero dentro desses horários aqui? SMTs, PGRAs, inversões. Então aqui eu tenho um pouco do operacional, aqui eu tenho um pouco falando sobre o 7, tá? Bem interessante. Então você já pode fazer seu backtest que todo PGRA que é criado em 7, ele também é mitigado ou invertido em 7. Façam seus próprios estudos aí, tá? E o mais importante, olha a data desse estudo, de quando eu comecei a escrever isso daqui, ó, 25 de junho. E eu tenho também o meu Trinity. Já a gente vai pro gráfico, tá? Pra gente dar uma olhada. E eu tenho aqui o meu Trinity também, que é baseado em London e Newark, mas para quem opera ali 9,6. Olha a data desse estudo, 29 de junho de 2025. Então aqui eu falo sobre os ciclos, tá? E falo sobre o 369. E aqui eu coloco algumas coisas legais, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, ó, sobre 369 é a sequência do múltiplo de 3, que ela é uma sequência infinita, que sempre vai seguir o padrão 369. E aqui a gente já começa a entender que isso não é aleatório. Então, 369 são múltiplos de 3. A gente tem 3, mais 3, 9,
mais 3, 6, quer dizer, perdão, e mais 3, 9. Se a gente continuar essa conta, sempre multiplicando por 3, então a gente tem 3, mais 3, 6, mais 3, 9, depois a gente tem 12, 15, 18, 21, 24, e assim sucessivamente. E todos eles sempre vão acabar em 3, 6, 9, mas não de uma forma aleatória, sempre em ordem, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Então, por exemplo, 12, 1 mais 2, 3. 15, 1 mais 5, 6. 18, 1 mais 8, 9. Então, olha aqui, ó, o padrão se repetiu corretamente, em ordem, 3, 6, 9. Quando acaba, a gente tem mais 3, 21, que são 3, 24, que são 6, 27, que são 9. Então, aqui eu escrevi até o 99, mas isso daqui é de forma infinita, tá? Então, sempre, se você pegar 99 mais 3, vão ser 102, que vão acabar em 3, depois 105, que acaba em 6, 108, que vai acabar em 9, e assim infinitamente. Então, baseado nisso daqui, a gente já entende que não é aleatório. Tem alguma coisa por trás disso. Aqui também eu tenho os meus horários. Então, como esse estudo é voltado ali para New York, AM, então eu tenho os meus horários das 7 até as 15, né? AM, PM. Aonde eu quero ver nesses horários chaves das 7, 7.2, 7.5, 7.8, 7.9. Lembrando que aqui eu também acrescento o número 7, tá? Então eu não uso só 3, 6, 9. Eu uso 3, 6, 7 e 9. Então esses horários aqui são horários de alta probabilidade para mim. No que? Em matrizes, SMTs, inversões, mitigações de alguma matriz, um root que foi criado naquele horário. E aqui eu dou continuidade. Nada é por acaso. Então, por exemplo, ciclos de 270 minutos é 9, ciclos de 90, 9, ciclos de 30, 3. Aí que eu começo algumas coisas para a gente começar a pensar. Um dia tem exatamente 1440 minutos, que dá exatamente 9. O dia tem 24 horas, que acaba em 6. Uma semana tem 168 horas, que acaba em 6. Um ano tem 12 meses, que acaba em 3. E, olha isso daqui que legal. O fechamento do mercado é às 16h14, que acaba em 3. E a abertura do mercado é às 9h30, que também acaba em 3. Então isso daqui acaba sendo bem legal, bem interessante. A gente tem também o ciclo de 432, né, que é a frequência do universo, 432 Hz. Também, se você somar 4 com 3, são 7, com 2, são 9. Eu tenho alguns estudos aqui, ó, de Pitágoras, algumas coisas importantes e bem legais. Por que eu quis mostrar aquilo primeiro? Para mostrar que isso já é uma coisa que eu venho pesquisando há muito tempo, tá? Deve ter aí um ano e alguma coisa que eu estou pesquisando e estudando sobre isso. E aqui a gente começa a trazer isso daqui pro gráfico. Então, ó, deixa eu apagar essas anotações que eu tenho aqui. Opa. Aqui. A gente tem três coisas no gráfico, antes de eu começar a mostrar isso daqui no gráfico. Então a gente tem o tempo, tá, isso daqui é o nosso tempo, que é baseado aqui, a gente tem os nossos horários, a gente tem o preço e a gente tem velocidade. Tá? Então a gente tem tempo, preço, que é isso daqui, e a velocidade, que é o movimento dos candles. E o ICT sempre fala que quando tempo e preço se alinham, é onde a gente tem os movimentos de maior probabilidade. Então, o que seria tempo e preço se alinhando? Então, eu vou trazer uma visão baseado em 369, tá? E em níveis. O que seria um nível chave baseado em tempo e um nível chave baseado em preço? Então aqui eu tenho algumas marcações, tá? E olha o que eu tenho aqui, ó. Se você reparar nesse canto aqui direito do meu gráfico, eu tenho alguns níveis em vermelho, tá vendo? Eu tenho mais níveis, tá? Não vou colocar todos aqui, senão vai ficar muito bagunçado. Então tem os níveis de vermelho, tenho níveis roxos e mais algumas coisinhas. Mas só isso daqui é o suficiente para vocês entenderem. Todos esses níveis que estão em vermelhos
são a soma desses números que vão acabar em 3, 6, 9. Então, olha o que eu tive aqui, ó. Eu tenho os meus níveis de DFR, e olha onde eu tenho o meu DFR aqui, ó. Eu tenho o meu nível de DFR nessa região, aonde aparentemente segura um preço, e aqui nesse fundo a gente tem um SMT. Ó, se eu olhar só aqui o S&P com o Nasdaq, a gente tem um SMT, que a gente tem o fundo, que ele não é renovado, ó. Esse fundo não é renovado, e esse fundo ele é renovado. Então aqui a gente tem o nosso SMT. Aqui, ó, temos um nível vermelho, tá? Que está em vermelho. Então a gente tem 2 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, com 5, 18, 1 mais 8, 9. Então a gente vai juntando. A gente tem um nível de DFR, que é uma região interessante para gente. A gente tem um nível chave, a gente tem um root. O root ele foi criado às 9h57 e a gente tem um SMT em um nível chave e o preço mitigando o nosso FVG semanal. Ou seja, olha o que a gente tem aqui. Aqui estamos alinhando tempo e preço em um movimento só. Ou seja, o que o gráfico está nos mostrando aqui? Que ele vai reverter, que ele vai fazer o seu movimento de alta. E o candle aqui, ó, que fez o nosso root das 9h57, se a gente somar aqui, ó, 9 com 5 com 7, dá 21. 1 mais 2 é igual a 3. Então, olha o tanto de coisas que a gente tem nessa região. A gente tem um nível-chave de tempo e a gente tem um nível-chave de preço e um SMT apoiando tudo isso junto com um nível de DFR e um FVG semanal, que é o FVG de segunda-feira. E a gente pode olhar também, ó, essa curva do preço aqui. Agora aqui a gente já começa a colocar mais coisas, né? Então, nosso MMXM, Market Maker Model. Olha essa curva do preço aqui, ó, que bonita. Ó. Se posiciona aqui e olha como o preço faz uma entrega de preço muito bonita. Então aqui temos o alinhamento de tempo e preço. Lembrando que não temos só essas formas de trabalharmos tempo e preço aqui no gráfico, tá? Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui esses estudos e mostrar outra coisa para vocês. Existem várias maneiras de a gente trabalhar 369. Então, por exemplo, no gráfico de 3 horas, olha, eu tenho alguns estudos dos candles. Então, gráfico de 3 horas, eu vou ter o gráfico das 3, 6 e 9. E depois eu sempre vou dobrar o meu 9. Eu vou pro próximo 9. Qual que é o próximo 9? É o candle das 18, que vai servir como liquidez para mim. Então eu tenho todo um estudo baseado só nesses horários, para onde o preço vai, o que vai acontecer. Então eu tenho vários estudos sobre 369. Agora vamos voltar lá para o gráfico de 1 minuto. Quero mostrar algumas coisas do meu gráfico para vocês. Então isso daqui é só para mostrar que essa metodologia, apesar de estar sendo divulgada agora pelo Zeus, não tem nada de novo nisso, tá? Então se eu voltar aqui no meu gráfico ele é cheio de estudos. Quem me acompanha no Instagram, por exemplo, eu peguei essa curva de preço aqui, ó, que a gente também teve Market Maker, tá? Então aqui a gente teve o Buy Model, aonde o preço ele faz o fundo, ó, em um nível chave, ele inverte essa matriz aqui, que também é um nível chave. Então 6 mais 6, a gente tem 12, com mais 4, a gente tem 16. E o que a gente tem? Tem o 7, lembra? Eu não uso só 3, 6, 9. Eu também acrescento 7, porque o 7 para mim é de muita importância. Depois aqui eu tenho a abertura da macro.
eu tenho aqui um Tortor Soap, ou seja, eu tenho um SMT de alta a favor. Aqui a gente tem duas assinaturas algoritmas, tá? Então quando você tem um SMT e o preço quebra esse SMT dentro de uma macro, inverte o movimento, isso daqui é uma puta assinatura algoritmo para continuidade do movimento. E aqui a gente tem um SMT de topo. Quando o preço quebra esse SMT, fazendo um SMT no fundo também, significa que ele vai continuar. E a partir do momento que ele quebra esse SMT, qualquer matriz que você tiver aqui também é uma boa região de entrada. E olha como os preços andam. E a maioria dessas coisas aqui estão alinhado tempo, preço, mas também aos níveis chaves. Olha esse candle aqui, ó, que faz a limpa dessa liquidez, que faz o nosso Tortor Soap. A gente tem 7 com 7, 14. Com 4, 18. 1 mais 8, 9. Aqui a gente tem a macro de 7,45. Aqui a gente tem esse candle de 7,41. Esse candle também é um candle chave, ou seja, são aquelas matrizes chaves que eu falo para vocês que para mim são matrizes de alta probabilidade. A gente tem 7 mais 4 mais 1, que são 12, que é igual a 3. E a gente tem a inversão e olha o que o preço faz. Então aqui a gente tem, ó, uma matriz de nível chave. Aqui a gente tem um candle de nível chave fazendo o nosso SMT. A gente já teve o preço segurando em um nível chave aqui no meio. Aqui também a gente tem, ó, nesse fundo, também temos um nível chave, aonde fazemos esse SMT, ou seja, um SMT em cima de um nível chave com um candle de nível chave. Então são muitas informações, mas é muito interessante isso, tá? Esse aprendizado. E olha como o preço ele sobe de forma muito bem direcional. É igual você te fala. Quando o tempo, ó, tempo que é aqui embaixo, e o preço, eles se alinham, são aonde a gente tem as nossas maiores probabilidades, né? Os melhores movimentos de mercado. E eu fiquei nesse trade até a limpa de London aqui, ó. Toda essa curva, novamente, ó. Então, tudo alinhado, tá? Ó, a gente pega essa curva aqui. Olha essa curva de preço que bonita. Ó, muito bem alinhada. Muito bem desenhada. Um movimento que eu quero mostrar para vocês aqui também, que foi o movimento da semana passada. Deixa eu só ver o gráfico carregar aqui. Foi a pronúncia do Trump. O mercado despencou. Ó, todos os meus estudos são baseados em tempo, tá? Então aqui a gente tem, lembra? Aqui, ó, por exemplo, as minhas marcações. A gente tem um Tortor Soap. Esse candle, ele faz o 3. A gente tem, limpando o nosso Tortor Soap aqui, um candle em 6. Então, ou seja, a minha máxima aqui foi um nível chave. O candle que faz o Tortor Soap também é um nível chave. Aqui a gente tem o preço segurando, ó, em um nível chave. A gente tem um SMT acima desse nível chave e ele quebrando esse SMT. E olha como é a entrega de preço após isso. Ó. Clara, muito bonita. Aqui a gente também tem a mesma coisa, tá? A gente sempre estudou que a gente sempre vai operar a favor do SMT, né? Só que esse modelo operacional a gente vai contra o SMT. Claro que precisamos de algumas confirmações, tá? Então, por exemplo, nesse fundo a gente também teve um SMT, temos um nível chave, o preço reprecifica essas regiões, tá? Ó. Aqui a gente tem, se eu não me engano, o nosso primeiro FVG do dia. O preço, ele reprecifica toda essa região, quebra esse SMT e aqui é a nossa entrada. Ó. A partir do momento que o preço fecha acima, é a nossa entrada. E olha como o preço ele flui, ó, de forma muito bonita, né? Muito objetiva, não é aquele trade que você entra e ele fica ali, você passando mal. Então, por exemplo, olha aqui o que a gente tem aqui. Midnight Rift, isso daqui é um estudo meu.
tá? É o último FVG antes da meia-noite, mas não é todos os dias que a gente vai ter ele, só vamos ter ele em dias chaves. O que seria dia-chave? É você pegar aqui, ó, por exemplo, a data de hoje, 21/10/2025. Se essas somas caírem em 3, 6, 9, você vai lá, joga o seu gráfico em M5 e puxa esse FVG e ele vai servir como base para o seu dia. E olha onde o preço segurou aqui, ó. Nesse topo aqui, temos um nível chave. Aqui temos um topo em 9. O nosso SMT também é em 9, que é a nossa limpa de liquidez, o nosso Tortor Soap. Aqui temos uma matriz de nível chave. Então, quando a gente tem tempo e preço alinhado, olha como é a entrega de preço. Ó, como ela flui de forma rápida e objetiva. Mas lógico, para você entender isso daqui, para você trazer isso para o gráfico, você primeiro precisa entender como alinhar, como funciona o 369, por que ele funciona, por que Tesla e Pitágoras chegaram nesse ponto, nesse nível de pensamento, e depois começar a transformar isso em tempo, começar a transformar isso em horas, em candles, em matrizes, em SMTs, e começar a montar o seu operacional baseado nisso. Se você gostou desse conteúdo, se você quer se aprofundar nisso daqui, quer entender como isso funciona, entra no meu grupo do WhatsApp. A descrição tá, o link para o grupo tá na descrição do vídeo. E lá eu vou lançar uma mentoria voltada 100% para esse modelo operacional aqui. Então tudo que você viu no meu gráfico, tá? A gente vai estudar, eu vou abrir o meu Notion com vocês, vou mostrar tudo que eu tenho sobre GAN, todos os meus estudos sobre Tesla, todos os meus estudos sobre Pitágoras e algumas coisas a mais que a gente busca à parte. E vamos trazer isso para o gráfico, fazer muitos bake tests, enfim. Vai ser bem legal essa mentoria, vai ser muito bem objetiva. Eu não vou falar que vai ser um divisor de águas, tá? Mas se você conseguir entender isso daqui, a sua forma de pensar, de olhar o gráfico vai ser muito diferente. Você vai ser mais objetivo e mais seletivo nos seus cliques. E você só vai pegar trades quando estiver bem alinhado, ou seja, quando o tempo estiver alinhado com o preço. E aí você vai conseguir pegar, ó, grandes movimentos e movimentos objetivos. Então é isso. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí. Eu vou estar respondendo você. E não se esqueça de entrar no grupo. Valeu!